Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui conosco, nos acompanhando no estudo da terceira lição. Hoje é domingo, dia 13 de outubro, uma alegria ter você aqui conosco. Estão aqui conosco hoje o Aparecido e a Zaine. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Que Deus abençoe você. Eu vou pedir aqui a Zaine para fazer uma breve oração, você pode orar conosco, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Oremos neste momento. Santo e bondoso Deus, poderoso Pai, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por ter nos deixado essa luz que é a sua santa palavra. Nos direciona através dela, que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes para que seu Santo Espírito trabalhe, para que, Senhor meu Deus, nós tenhamos a sua mensagem implantada em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Zaine. O texto de hoje está em João 1 a 5. Vamos iniciar, então, com os primeiros 5 versos aqui do capítulo 1 do Evangelho de João. O texto diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tem mais coisas, mas fica para amanhã. Hoje, só esses 5 versos iniciais. Aqui, João, ele já nos remete ao começo de tudo, né? O livro já começa, no princípio era o Verbo. Assim como lá em Gênesis, no princípio, já começa assim. Nos remete a nos lembrar de um Jesus, de um Deus criador. Onde tudo começou. Exato. A expressão em português, Aine, é a mesma, né? No princípio. Lá, Gênesis 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, no português, também, João, no princípio. Né? São palavras diferentes, porque lá, em Gênesis, é o hebraico. Sim. Aqui, é o grego. Mas, na tradução para o português, é a mesma coisa. Sim. Existe um outro texto na Bíblia que também começa do mesmo jeito, só que pelo princípio. Então, no princípio, pelo princípio. Algumas pessoas se debatem o que é esse princípio. Princípio, tempo, princípio, instrumento, o que é? Mas o fato é que você está certíssima. O verso 1 nos lembra de Gênesis 1. O princípio da criação. E quem é que estava agindo lá, nesse princípio descrito em Gênesis 1? Quem era o agente ali? Quando você vai para Colossenses 1,16, diz que pelo princípio Deus criou todas as coisas. E diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, esse verbo aqui é quem? Alguém que estava criando alguma coisa lá no início. Então, uma instrumentalidade, Deus agindo, Deus atuando através de Jesus. É um pouco complexo porque, como eu disse, esses versos iniciais, eles são muito teológicos. Sim. Então, você precisa de um pouco de esforço para entender. Mas deu para entender, não deu? Sim. Então, tá bom. Uma coisa, ele fala assim, a palavra, Jesus é Deus. Né? Muito interessante aí, porque Jesus é a palavra, Jesus, ele é Deus. Ele criou, e João deixa bem claro que ele é a luz da humanidade. Ou seja, nós sem Jesus somos absolutamente nada. Não seria mais fácil, Cido, se ele tivesse dito assim, resumindo esses 5. Pessoal, Jesus é Deus. Mas ele argumenta exatamente para não deixar dúvidas. No princípio, lá no início, era o Logos, era a palavra, era o verbo. Ele estava com Deus. Outro argumento. Ele era Deus. Terceiro argumento. Ele estava no princípio com Deus. Outro argumento. Todas as coisas foram feitas por ele. Outro argumento. Então, são argumentos para quê? Fixa aí na memória. Jesus é Deus. Jesus é Deus.
Tudo isso ele está dizendo, Jesus é Deus. Ele é criador, ele tem uma pré-existência, ele existiu antes de tudo quanto é coisa. Então, são argumentos para dizer Jesus é Deus. E João aí, ele parece que ele faz o seguinte, ele deixa bem claro que Jesus realmente é Jesus, Deus, e que Deus o Pai é Deus o Pai. Uhum. Tá? São duas pessoas distintas. Ok. Achei muito legal João colocar isso aí, porque esse jogo de palavras dá para você ficar meio embaralhado. Se trata da mesma pessoa, é uma pessoa só. Só quando ele diz assim, ele estava com o Deus. A lição até vai tratar aqui da questão do texto original, do artigo definido, do artigo indefinido. Então, ele estava com o Deus. Isso. Quem é esse Deus? O Deus Pai. Perfeito. Então, são, pelo menos aqui, inicialmente no texto, fica claro para a gente que está se tratando de duas pessoas coeternas, com igual poder de criar e de redimir. Tá certo? Então, olha, tudo foi dito aqui, esses versos iniciais, para deixar claro também, Cido, que há uma intimidade muito próxima entre o pai e o filho. Na realidade, eles nunca se separam. O texto aqui não está falando ainda do Espírito Santo. Sim. Mas Deus Pai, como a gente chama hoje, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma divindade composta de 3 pessoas coeternas. Perfeito. Eles existem desde sempre e juntos, não separados. Um lá, outro cá e outro acolá. Mas dentro do plano da salvação, logicamente, cada um tem a sua função, tem o seu papel. Certo, Daine? Exatamente, não é uma hierarquia, como algumas pessoas pensam. Uhum. Olha, então, no estudo de hoje, a lição diz aqui, ó, o escritor diz, e a palavra era Deus, mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Então, os argumentos dele é para dizer que são 2 pessoas diferentes, ok? Muito bem. O texto, o último parágrafo da lição diz assim, desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. E em outro momento, Jesus vai dizer assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Diante do estudo de hoje, ficou claro para vocês que Jesus é Deus ou não? Com certeza. Maravilha, maravilhosa, então. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe você também, e o seu estudo, que você não duvide jamais de quem é Jesus. Os sinais que ele fez, que foram descritos aqui por João, é para dizer para você, Jesus é Deus. E depois a gente vai avançar. E o extraordinário de tudo é que esse Deus, que sempre existiu, que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus por tudo que ele fez por nós. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.